Amém, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Nós já cantamos, já oramos, já recebemos muito, né, nessa noite. Louvar e agradecer ao Senhor pela oportunidade, pela vida, por essa igreja, por você que está assistindo, por você que vai assistir, em especial você que veio. Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração, e uma noite diferente, porque nós estamos celebrando a vida. Nós estamos tendo a oportunidade nessa noite de dar um abraço, um beijo, um parabéns, em poder dizer uma palavra de esperança, de obrigado, em vida, em vida. Sabe por que eu estou enfatizando para você, em vida? Porque semana passada eu tive que dar uma palavra em um velório. Em vida. E eu quero começar essa mensagem, o Deus da minha casa, o Deus da sua casa, o Deus da nossa casa, Ele está aqui para todos os que estão em vida fazendo uma aliança, em vida levantando a mão, em vida se batizando. Não se batiza morto. Morto não tem como pedir perdão, não tem como consertar, morto não tem como voltar e arrumar a bagunça. Morreu. A nossa oportunidade, pastor Rian, é em vida, com entendimento, em vida que você entende o que é certo e errado. Não é quando estiver morto numa cama de hospital, que não sabe se está comendo, se está bebendo, se está dormindo. Ali você também não tem oportunidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia, ou o seu telefone, né? Numa história de 2 Reis, contada no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, conta a história de Naamã. A grande maioria de nós já ouviu a história de Naamã. Era um homem poderoso, que tinha lepra. Um homem bem quisto na sociedade, já bem sucedido, pode-se assim dizer. Um homem que tinha muitas pessoas que trabalhavam e fazia muitas coisas para ele, mas ele tinha lepra. E num determinado momento, tinha uma menina ali na casa dele que servia a ele. A Bíblia não diz sequer o nome dessa menina, mas essa menina mudou a história da casa de Naamã. Uma menina disse assim, no capítulo 5:3, ela disse assim: tomara que o Senhor estivesse diante do nosso querido amigo profeta em Samaria, e ele te restauraria da lepra. Sabe o que essa menina estava dizendo? Se tu conhecesse o Deus da minha casa. Se tu tivesse a oportunidade de um culto de campanha. Se você tivesse alguém para orar por você no final, e ungir você em sua casa, essa lepra seria mandada embora. Esse demônio sairia. Esse casamento melhoraria. Essa menina disse para ele: se o Senhor soubesse. E aquela frase mexeu com a casa, mexeu com a família, porque trouxe o quê? Esperança. Peraí, tem alguma coisa que eu ainda não fiz? Existe uma coisa ainda que o meu dinheiro não comprou, que a minha influência não comprou. Que Deus é esse? Que casa é essa? Que lugar é esse? Então ele tem coragem de ir atrás da voz. Não, então peraí, então eu quero saber, pastor Val, tem algum jeito? Tem um jeito? Que jeito é esse? E ele vai atrás do profeta, achando que vai chegar lá e o profeta ia estar lá vestido um tapete vermelho, porque a gente faz uma imagem, né? Eu vou abrir a caixinha do correio e o green card vai estar lá, escrito congratulations. Aí você abre a caixinha do correio e tem a conta de energia, tem a conta do gás, né? Tem a conta da internet. E essas coisas querem roubar nossa esperança. E aí ele vai atrás e o rei daquela época fala: você está
maluco, como diz o carioca? O que eu posso fazer por você? Quantas vezes a gente vai em algum lugar e a pessoa fala, não tem jeito, não tem lei, não tem porta, não tem saída, não tem remédio, não tem cirurgia, mas aí nós voltamos, mas o Deus da minha casa. Essa menina apresentou o Deus que para ele não há necessidade de porta aberta, nem de porta fechada, porque ele é para além das portas. Existem dois tipos de casa. Existe a nossa casa aqui na terra, que precisa ter água, ter luz, ter aquecedor, mas nós temos também uma casa para aqueles que creem no céu, aonde há ferrugem, aonde não há choro, não há lágrima. Por isso a necessidade do Deus da minha casa, o Deus da nossa casa, Ele vai nos ajudar na casa terrena e vai nos ajudar a levar para a casa verdadeira, da onde viemos e para onde voltaremos. E aí Naamã vai e o profeta fala assim, fala para ele o seguinte, vou dar a receita, fala para ele dar uma mergulha aí nesse rio, mergulha aí. E Naamã fica indignado. Eu viajei, eu andei, o cara me manda um recado, estou aqui encurtando a história, manda eu mergulhar nesse rio, aonde eu estava tem rio muito mais bonito, a praia do Rio de Janeiro é muito mais bonita, do que esse corguinho aqui, né? Ele mandou mergulhar, ele nem veio falar comigo, mas que falta de respeito comigo, com a minha dor. E os servos que estavam com ele, ali no versículo 13, dizem assim, os servos chegaram e falaram para ele, mas meu pai, se o profeta pedisse uma coisa muito difícil, o Senhor não faria? Se o profeta tivesse pedido algo muito, muito difícil, você não faria? Se o médico falasse assim, vai ter que tomar uma injeção, uma benzetacil. Tem gente aqui que não sabe o que é uma benzetacil, mas eu garanto para você que ela dói, tá? Ela dói. Se o médico falasse assim, vamos passar, agora eu vou denunciar a minha idade, mertiolate nesse ferimento. Mertiolate, irmão, o que é mertiolate, pastora Dani? É uma substância que separa o corpo da alma. Você passa, a alma vai, a alma volta. Chama-se mertiolate. Graças a Deus, ele está extinto. Foi conseguido evoluir, né? Mas se a gente pede às vezes uma coisa muito difícil, vocês sabem que muitos anos atrás eu era católica. Então você confessava um pecado e o padre dizia assim, 10 Pai Nosso, 15 Ave Maria, 3 não sei o quê, e não sei o quê, e aí a gente dobrava o joelho, às vezes ficava ali repetindo, dependendo do pecado, não era 10, era 20, era 30, mas se era uma coisa difícil ou não, você fazia, porque você queria a recompensa. E os servos chegam para Naamã e falam, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Ele só pediu para você mergulhar, como quem diz assim, o que custa você só obedecer a instrução? O que vai te custar dar um mergulho? O Deus da minha casa, o Deus que nós queremos levar para a nossa casa, às vezes Ele manda um recado para nós de forma tão sutil, dizendo assim, só perdoa, só abre mão, só vai para o culto, só vai no culto, só senta lá, só abra a Bíblia, só leia a Bíblia, só medite a Bíblia, só faça isso e você vai receber a cura que tanto você precisa. Mas aí a gente fala, não, ir para o culto, mas eu já fui mês passado, mas ir de novo, mas ir 2 vezes, se fosse algo muito difícil, se um advogado chegasse aqui para mim e para você, e falasse, se você provar que você tem presença, 365 dias, num determinado ponto, para você conseguir essa liberação que você quer, eu pergunto para você, a gente iria ou não iria? A gente faria ou não faria? E Deus pode muito além de um advogado. Então os servos falam para Naamã, se fosse uma coisa difícil,
Mas eu estou achando fácil isso que pediu. Te custa mergulhar? Às vezes a gente está aconselhando pessoas, dentro, fora do trabalho, em casa, na família, né? Às vezes você dá uma instrução, só segue isso que eu estou te falando. E a pessoa acha tão difícil. E Naamã resolveu ouvir a voz dos servos, e louvado seja nosso Senhor Jesus. O que aconteceu? Foi curado. Mas sabe por que ele foi curado? Porque ele foi para além do que ele ouviu, ele obedeceu. E essa noite, sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Nós estamos ouvindo muitas coisas, mas nós não estamos obedecendo essas coisas. Nós precisamos ouvir e obedecer. Nós precisamos pegar a instrução. Sabe quando o médico fala para nós assim, ó, você precisa tirar o açúcar? Você pode não tirar. Eu não vou tirar, eu não senti, irmã, não senti, né, Bidia, eu não senti de Deus. Eu quero que saia na massagem. Não vai sair, irmão. A instrução não é essa. Sabe quando o Senhor fala assim, olha, eu preciso que vocês se unam. Mas eu não quero me unir, eu não quero contato. Eu não quero estar junto. Nós estamos ouvindo muitas coisas, mas o que de fato nós estamos colocando? Qual voz a gente está ouvindo? E eu fico pensando, se esses servos que estavam ali com Naamã, pastor Christian, se eles falassem, realmente esse riozinho é chechelento, hein? Riozinho chechelento, será que ele teria mergulhado? Porque muitas vezes, como essa menina, nós temos o poder de influenciar a pessoa a obedecer a palavra ou não obedecer a palavra. Quem sou eu? Eu sou essa menina? Eu sou esse servo? Quem sou eu quando eu ouço uma instrução? Ou quando alguém me pede uma opinião? Eu me lembro de Naamã, mas eu lembro de Neemias. Quando Neemias pergunta assim, conta para mim, como é que está meu povo? Como é que está o nosso povo? Como que eles estão lá? E quando relata para ele que tudo estava em destruição, tudo estava caindo, a Bíblia diz que ele sentou, que ele chorou, que ele lamentou, que ele jejuou, que ele orou, se levantou e foi fazer alguma coisa. Mas quando a gente ouve essas histórias, parece que elas estão tão longe de nós. É como se alguém pensasse assim, pastor, alguém me traz uma notícia triste do Brasil, mas isso não me comove. Mas quando Neemias recebe essa notícia, eu quero dizer para você qual era o impacto que teve no ouvido dele. É como se você estivesse ouvindo um filho teu, do outro lado do país em miséria. Porque quando é nosso, dói em nós. Então ele sentou e chorou, lamentou e falou, não vou ficar sem fazer nada, eu vou cooperar de alguma forma. E ele teve todas as bênçãos necessárias. A Bíblia diz que em 52 dias ele edificou os muros que estavam caídos há muito tempo. E sabe por que Neemias, assim como Naamã, conseguiram receber essa bênção? Neemias, ele cita o livro e a lei quando Moisés fala dela. Ele fala, os nossos antepassados, Senhor Moisés, lembra, Senhor, do que Moisés, da aliança. Sabe qual é a distância de Neemias para Moisés? Aproximadamente 1000 anos. 1000 anos haviam se passado. Nós não cantamos aqui no louvor até 1000 gerações, que a tua palavra, que a tua família, nós estamos cantando e profetizando, o Deus da nossa casa, Ele não vai só salvar minha casa agora, Ele vai salvar meus netos, meus bisnetos, os seus tataranetos. Eles vão se levantar e dizer, Deus, lembra dos cultos da minha avó. Senhor, lembra quando a minha mãe ainda era só uma moça, o Senhor prometeu e fez na vida dela. Lembra, Senhor,
porque Ele trouxe à memória a aliança, o Deus da nossa casa. E eu quero dizer para você que essas bênçãos, desde Gênesis a Apocalipse, nos alcançou na cruz do Calvário. Ali Ele perdoou nosso pecado, Ele deu uma nova chance para você. Como que nós estamos usando a oportunidade? O Deus da minha casa. Tem situação que eu olho, irmãs, e eu penso assim, aqui no inglês tem uma coisa que eu acho muito legal. Eu posso dizer que casa é house, e eu posso dizer que casa é home. Então eu aprendi, quem sabe mais, se eu tiver errado me corrija, que house é a casa, é o prédio, é o telhado, é as paredes, é o chão. Mas home é o lar. Quem pode construir um lar para mim e para você é só o Senhor. Ele nos deu a oportunidade hoje de dizer: o Deus da minha casa, o Deus do meu lar, o Deus dos meus relacionamentos. Porque as paredes vão ficar, irmão. A parede pode ser provisória. Talvez hoje você diz: pastor, eu estou dormindo num quarto. Pastor, a minha casa é muito pequenininha. Não é essa casa que vai fazer você feliz. Não é a mansão, não é o triplex, não é isso. Porque se fosse isso, imagina que os milionários não teriam problema. Mas o Deus da nossa casa, o Deus do nosso lar, o Deus de Gênesis, Apocalipse, Ele está dizendo para mim e para você hoje: se você ouvir atentamente e obedecer os mandamentos, eu serei contigo. Eu estarei contigo. Eu te livrarei. Eu olho aquele que você não vê, os nossos filhos. Os filhos dos nossos filhos. Todos eles serão alcançados porque nós nos posicionamos. Porque nós nos levantamos. Sempre no final do culto, irmãs, o pastor chama, às vezes é orando pela saúde, às vezes é pela finança, às vezes é pelo casamento, às vezes é as mulheres, é as crianças que a gente coloca aqui. Quando a gente vê essas crianças aqui, eu fico imaginando, um dia chegar um convite de uma criança dessa, ele: pastora, quer ser minha madrinha de casamento? Pastora, quer levantar aqui um aniversário da minha filha de 1 aninho? Pastora, a senhora vai lá ver eu pregar na cruzada? A senhora vai lá ver eu cantar em tal lugar? Pastora, são esses pequeninos. Nós estamos levantando uma igreja. Qual que é a função daquela menina na casa de Naamã? Estava lá contra a vontade dela, foi levada cativa. Às vezes você está trabalhando num lugar que você nem sente que você é valorizada, mas o Deus da sua casa te colocou lá por um motivo especial. Nós temos que falar mais de Jesus, convidar mais para Jesus, trazer mais para Jesus. E quando alguém estiver falando: mas eu acho que esse riozinho, mas eu acho que essa aguinha, fala assim: meu filho, você não conhece o poder do grande Deus. O Deus da minha casa, que muda história, continua mudando histórias. O livro de Atos conta uma história quando Pedro foi preso. E um anjo aparece no meio da noite e fala para ele: levanta e vem comigo. E a Bíblia não diz que as portas, as algemas foram tiradas dele milagrosamente. Não fala que alguém foi lá e tirou uma algema e tirou do pé, não. Fala que elas caíram, as algemas caíram. Mas antes do anjo entrar lá e livrar Pedro, e as portas abrirem para Pedro, você lembra que as portas abriram? As portas não abriram para Pedro, as portas abriram para o anjo que estava na frente de Pedro. Primeira porta automática que a gente lê na Bíblia ali, né? O anjo chegou, a porta abriu, Pedro passou. Mas você sabe por quê? Tem um segredinho, uns versículos antes. Pois você anota, Atos 12. A igreja estava constantemente orando. É o ano da oração. É a igreja da palavra. Quanto nós temos dedicado da nossa vida, do nosso tempo, para os problemas da igreja. Não é só o meu problema. Sabe essa menina de Naamã?
ela podia estar focada no Senhor Cristo, só no problema dela. Eu estou aqui como prisioneira, contra a minha vontade. Ela podia estar falando, Deus, olha, eu sou uma estrangeira aqui, ela podia estar focada no problema dela. Ela viu o problema de um ímpio, daquele que ainda talvez a oprimia. E quando ela ouviu ele falando da lepra, ela falou, se o Senhor soubesse o Deus da minha casa, o Deus da minha família, o Deus dos meus antepassados, ela estava presa. E ela teve a coragem de falar daquele que podia livrar não só ele, mas ela também. Ela também foi honrada, ela também foi abençoada. Quando a igreja se une no mesmo propósito, quando a gente chega aqui na quarta, no domingo, na sexta com os jovens, na consagração, num trabalho, num culto especial, nós estamos tendo a oportunidade de juntos orar pelas nossas causas, mas também orar pelas causas dos nossos irmãos. Orar, como o pastor falou aqui, pelo estado que ele nos colocou, pela nossa condição de imigrante. Mas nós não vamos orar como vítima, Senhor, nós somos aqui uns coitadinhos, olha essa lei que assinou. Não, Deus, Tu és poderoso, Tu és soberano, a Tua assinatura é a última, a Tua palavra que diz o sim e o amém. É o Senhor quem muda leis, é o Senhor quem põe o temor no coração, é o Senhor quem pode. É o Senhor quem livra, é o Senhor que tem nos dado invisibilidade durante a aparência do mal. A aparência do mal tem andado buscando a quem pode tragar. Você não acha, irmão, de tudo que a gente já ouviu, que eu e você temos sido privilegiados pela boa mão de Deus, pela proteção de Deus? Tantos desafios acontecendo lá fora, do lado da nossa casa. Às vezes você não vê notícia que você fala, eu acabei de passar nessa rua, eu estava nesse lugar. E a boa mão de Deus tem nos encaminhado. Mas o Deus da minha casa, nessa noite está falando para a nossa casa. Uma menina que ouviu e teve coragem de falar. Neemias que ouviu e teve coragem de fazer alguma coisa, e uma igreja que constantemente orava pela libertação, pela cura, pela transformação, por batismo, por discípulos, por conversões. A igreja, ela tinha um objetivo: ganhar almas, ganhar almas, ganhar almas, salvação de almas. Eu quero que os mendigos, eu quero que os endemoniados, eu quero que as prostitutas, eu quero que os viciados, eu quero que os depressivos, eu quero que os suicidas, eu quero que os pedófilos, que os assassinos tenham um encontro com Cristo. Jesus não tirou ninguém da lista. Jesus não falou, esse aqui é mais bonitinho, eu quero, esse aqui não, o pecado desse aqui realmente nem eu e eu mesmo. Não, ele disse todos, venham todos, há lugar na casa para todos. Irmão, do pecado pequenininho, se é que tem pecado pequeno, da mentira, a maldade, a crueldade, há perdão e a cura, há restauração, há batismo com arrependimento, a vida nova para mim e para você. O Senhor quer fazer algo maior, mas nós temos que nos posicionar como essa menina. Dependendo do que a gente ouvir, a gente pode ser essa influência de dizer, olha, eu escutei seu problema, pastor Júnior, mas o Deus que eu e o Senhor cremos agora, a Bíblia diz, onde tiver um ou dois ou três reunidos no mesmo nome, no mesmo princípio, na mesma fé, no mesmo entendimento, usando a palavra, não é o que eu quero, é o que a palavra diz. E muitas vezes nós somos bombardeados como Naamã foi, que ele ficou olhando e falando, isso aqui não faz sentido, não faz sentido, mergulhar nesse rio sujo não faz sentido, perdoar não faz sentido. Não parece às vezes que a gente está sendo bobo, mas a pessoa vem, faz, pisa em mim, ri de mim, e aí eu falo, tá bom, eu te perdoo, vai com Jesus, fica com Ele, né? Não parece? Quando o casal briga, aqui nenhum casal briga com certeza, mas lá na minha casa, a gente tem às vezes um desentendimento, aí quem que vai abrir mão?
Um que nem que abrir mão. Um tem que encostar aquele pé no outro pé de noite, né? Um tem que puxar a coberta. Alguém tem que fazer isso. Falei, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer, e eu não vou fazer, não vou ser eu. E o diabo vai entrando por debaixo da coberta e vai se alocando no meio do casal. Se um não tiver a coragem de tirar ele para fora. Se um não tiver a coragem de dizer, já não me importa mais quem está certo ou quem está errado. Eu quero saber o que a Bíblia diz. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim nessa situação. Eu quero saber qual é a verdade de Deus. Às vezes tem pessoas que vão nos magoar. Talvez Naamã, quantas pessoas feriram ele? A Bíblia diz que ninguém sabia que ele tinha lepra. A maioria não sabia que ele tinha. Quando ele teve que tirar a roupa ali para se despir, eu imagino o choque que foi, até para quem caminhava com ele. Dores profundas. Precisam de ajuda. E aqueles servos fizeram, e Senhor, o que custa? Mergulha. Mergulha. Neemias, quando estava construindo ali o muro, teve uma resistência. Teve gente que falava assim, sabe aquele demônio que gosta de desdenhar? Você não vai conseguir. Quem você pensa que você é? Você está com uma pá e meia dúzia de tijolo. Isso aqui está demolido há muito tempo. Eu vou dizer para o rei que você está querendo se achar. Sabe quando vem aquela voz, você é crente nada, você não está conseguindo salvar nem tua família, você está achando que você vai ajudar quem no café, você vai receber quem, você vai ajudar no culto de casais, olha teu casamento, olha teus meninos. É nessa hora que nós damos uma resposta para as vozes. O Deus da minha casa. Quem é o Deus da nossa casa? Semana passada eu disse para algumas irmãs, sabem, que eu perdi uma tia, uma madrinha muito, muito querida, uma mulher que muito me ajudou, família próximo, do lado, junto. Quando eu ganhava as crianças, quando eu ganhei, era ela que fazia questão dos 40 dias estar ali, para me ajudar a dar banho, para fazer aquela sopa aguada, né? Tem que comer sopa. Eu não gosto, tia. Tem que comer. Só obedece. E eu comi e ficava bem. Restabeleci bem. E aí ela faleceu. De repente, aconteceu muitas coisas. E de repente, irmão, sabe essas vozes que eu falei? Eu comecei a ouvir. Você não está conseguindo ajudar nem tua família. Você está querendo falar mensagem para quem? Nem a tua família morreu. Você não vai conseguir nem dar um abraço na tua família. O que está adiantando? Os teus. Porque o diabo sabe que onde é que machuca, onde que dói, aonde está a nossa vulnerabilidade. É teu, porque quando é teu dói, quando é dos outros, irmã, em nome do Senhor, meus sentimentos, né? Não é teu, mas quando é teu, aquela voz. E eu fiquei o dia inteiro, irmãs, ouvindo aquela voz. Eu dei espaço para a voz. Eu dei tempo para a voz. Eu comecei a imaginar coisa. Eu comecei a sentir coisa que não faz nem sentido. E de repente, no final do dia, eu falei, Senhor, lembrei do Deus da minha casa. Depois de ouvir um monte de bobeira, de abobrinha, eu lembrei o Deus da minha casa. Eu trouxe a minha memória. Peraí, deixa eu ver com Deus, que história é essa? Será que eu já estou sendo tão inútil? Você começa a achar que não faz sentido. E eu falei, Deus, o Senhor ouviu tudo que eu pensei hoje? O Senhor ouviu a minha voz interna, o meu interior, o meu medo, a minha raiva, a minha frustração? O Senhor ouviu? Fala comigo. E Deus falou que tem uma pergunta para você. E eu quero dividir essa pergunta com você. Nós vamos orar, o Deus da nossa casa. Eu quero dividir essa pergunta com você. Ele me disse, Dani, uma pergunta. E não precisa responder agora. Comecei a ficar com medo da pergunta. Então você também vai ouvir essa pergunta e não precisa responder agora. Você pode ir embora com ela para sua casa. Você acredita, Dani,
que eu estou no controle ou que eu perdi o controle? Eu sou o Deus da sua casa. Você está me dizendo que eu sou o Deus da sua casa, que eu sou o Deus da sua vida. Você levantou as mãozinhas, aceitou, batizou, leu, entendeu, tem caminhado. Você está dizendo que eu sou o Deus da sua casa, que eu sou o Deus da sua vida. Mas eu quero que você me responda: você acredita que eu estou no controle? Quem está no controle? Quem está no controle? Você acredita que Deus continua no controle? Você acredita que por mais difícil que seja o que você está passando, Deus não perdeu o controle? Não, Ele não perdeu o controle. A América continua sendo do Senhor Jesus. O Brasil continua sendo de Jesus. A tua casa, sim, ela é de Jesus, porque eu declaro e você também. Ele não perdeu o controle. Irmã, mas está difícil, mas Ele não perdeu o controle. Irmã, eu acho que eu não consigo, mas Ele não perdeu o controle. Eu não sei se o final disso, Ele não perdeu o controle. No momento certo, o nosso Redentor vive. Irmã, será que é hoje? Como o pastor sempre fala aqui, a gente faz a campanha quarta-feira. Eu creio que essa semana nosso milagre chega. Mas aí vem aquela voz e diz: e se não chegar? Meu Senhor não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle da minha vida. Ele não perdeu o controle da sua vida, Monique. Ele não perdeu o controle da sua casa, Monique. Ele não perdeu o controle do seu marido, Monique. Mas o que eu preciso, pastora? Se posicionar. Dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Fique de pé. Em quem você tem crido nessa noite? Eu quero dizer para você: em Cristo. Enquanto a menina ouviu, Neemias ouviu, a igreja orou, Deus agiu. A menina falou, Neemias clamou, a igreja orou e Deus agiu. Toda quarta-feira nós estamos falando sobre o Deus da nossa casa. O meu desejo para você nessa noite é que você tenha um lar na terra. Não uma casa, um lar. E que nós todos voltemos para o nosso verdadeiro lar celestial. Toda quarta-feira nós estamos ungindo as famílias. Orando e ungindo, porque o Deus da nossa casa, Ele tem poder para tratar aquele que não veio. Sabe aquele que não veio? Sabe aquele que não quer vir? Sabe aquele que disse que não vem? Ah, minha filha, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Nós queremos orar por você, os pastores. Vou pedir para os pastores vir aqui na frente. Se você tem o seu pedido, pode trazer também. Coloque aqui no altar. Os pastores vão ungir você. Venha, venha. Ah, pastor, a minha casa está bênção, mas ela vai continuar sendo, porque o Deus da nossa casa, Ele é Deus de gerações. Nós não queremos só essa geração, nós queremos as que virão também. O Deus da nossa casa é quem vai te abençoar. É o Deus da nossa casa, é o Deus que fez os céus e a terra, que tem algo novo e melhor para você. Pode vir aqui para frente. Vai cantar?